Gente querida, ontem foi um dia especialmente triste para nós que moramos aqui na região oceânica. Aconteceu uma tragédia aqui próximo, afetou gente querida nossa. Uma das vítimas foi o pedreiro que estava trabalhando aqui na igreja, o pedreiro que acabou de instalar esse portão aqui de trás. Ele já estava com o serviço agendado para continuar o seu trabalho aqui na igreja na terça-feira. Então, foi de fato um momento assim triste para nós, um momento que mostra que a vida nesse mundo decaído, a vida nesse mundo que foi afetado completamente pelo pecado, é uma vida muito difícil. Eu não estou depressivo, não estou tendo uma visão negativa nem deturpada da vida, mas a verdade é que esse mundo em que nós vivemos, ele é um lugar difícil de nós vivermos. A Bíblia relata então, ela mostra isso num determinado fato que a gente vai ler dentro de alguns instantes, de uma maneira muito clara. O que acontece? Havia em Jerusalém um tanque em que um anjo eventualmente descia e agitava as águas daquele lugar. E quando o anjo fazia isso, a primeira pessoa que se lançasse dentro do tanque, a primeira pessoa que entrasse no tanque e se banhasse ali, depois das águas agitadas pelo anjo, ela era curada. Agora imagine o seguinte: num lugar, num momento, numa época em que a medicina era extremamente rudimentar e aonde nós falamos de algumas doenças sérias, graves. Imagina todas aquelas pessoas acometidas dos mais diversos tipos de doença, sabendo que há esperança num lugar delas encontrarem a cura. Existe esperança num determinado instante para uma pessoa, aquela que vier a entrar naquele tanque após o anjo ter agitado as águas. Eu fico imaginando que a visão no entorno daquele tanque devia ser alguma coisa tenebrosa. Você consegue imaginar o número de doentes graves, pessoas acometidas das mais diversas doenças, enfermidades, todo tipo de sofrimento, indo em busca da cura. Aquele tanque, certamente, ele tinha virado um ponto onde o seu entorno, ao seu redor, havia uma multidão de desvalidos, uma multidão de pessoas que passavam por dores, crises intensas e os mais diversos sofrimentos. E apesar de todas essas pessoas se aglomerarem ali, apenas uma, eventualmente, era beneficiada por essa cura sobrenatural. Só aquela que pulasse primeiro dentro do tanque é que seria, então, livre dos seus males. Lendo esse texto, bastante distante daquela situação, talvez a gente tenha até uma visão um pouco romanceada do que teria acontecido. Mas a verdade é que, imagina se tem um tanque aqui, todos nós estivéssemos doentes e a gente soubesse que após as águas serem agitadas, o primeiro que entrasse e só ele fosse curado. Como seria isso? Você cederia a sua vez, outros cederiam a vez para aquele que talvez estivesse com a enfermidade pior, mais grave. Eu fico imaginando, gente, que quando a água era sacudida, era como se tivesse tocado assim um terror. Eu imagino uma grande visão de selvageria, a lei do cada um por si, do eu quero ser curado, eu preciso ser curado, eu tenho que entrar na frente do outro. Imagino que, se fosse possível, um daria pernada no outro, empurraria, tiraria da frente, passaria por cima, porque ele sabe, é uma oportunidade eventual. Eu não sei quando isso pode acontecer de novo. Então, no meio de toda essa confusão, esse quadro de Salvador Dalí,
esse quadro que parece algo absolutamente monstruoso, difícil da gente imaginar. De repente, Jesus chega com os seus discípulos. E é esse o texto que eu queria ler com vocês nesse momento, João capítulo 5, a partir do versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia? João capítulo 5, versículo 1. E o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas à sua volta. Ali costuma ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Vem, irmãos, não eram pessoas que estavam gripadas, não era gente com sinusite, dor de cabeça, um mal-estar do estômago. Era gente com doença séria, grave, doença que incapacita, doença que, em muitos casos, leva um profundo e constante desconforto, dores, crises, que faz com que o nível de vida seja extremamente baixo. E elas esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, apenas um de cada vez, somente o primeiro, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E ninguém sabia quando isso aconteceria novamente. Podia ser amanhã, podia ser mês que vem, podia ser daqui a 2 meses, 3 anos. Ninguém sabia quando que o anjo desceria e sacudiria aquelas águas novamente. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos paralisado. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Por alguma razão desconhecida, aquele homem atraiu a atenção de Jesus. Nós vemos isso em vários momentos do Evangelho, do Novo Testamento. Apesar de muita gente ser enferma, muita gente endemoniada, não eram todos que eram curados, mas algumas pessoas, de uma maneira especial, chamavam a atenção de Jesus. Talvez pelo tempo que ele tivesse paralisado, talvez, enfim, por algum motivo, ele gerou uma compaixão de uma maneira especial no coração de Jesus. Mas é surpreendente que Jesus trava um diálogo com ele e imagina o Senhor que havia visto Filipe debaixo da árvore, a muitos quilômetros de distância, antes de terem chegado ali, naquele lugar. Jesus que disse para a samaritana tudo que ela havia feito nos últimos anos da sua vida, quantos maridos, suas paixões, seus amores. O Senhor que falou para os pescadores experientes: olha, vão e joguem a rede do lado direito do barco ali, naquele lugar lá. E eles pegaram, fizeram a maior pesca da história de suas vidas. Esse Senhor, que sabe todas as coisas, teria perguntado para aquele homem se ele queria ser curado. Por que ele fez isso? É evidente que Jesus sabia a resposta. A presença daquele homem do lado daquele tanque já era a resposta para essa pergunta. Ele se encontrava ali há 38 anos esperando uma oportunidade de pular dentro daquele tanque, de pular naquelas águas. Por que Jesus
teria perguntado? A ideia era que Jesus, nesse momento, sabendo que ele estava para fazer, ele queria levar aquela pessoa a ter consciência do seu estado de miséria. Ele queria levar aquela pessoa a trazer à sua mente a condição tão miserável que ela vinha vivendo ao longo daqueles últimos 38 anos. Ele queria que a pessoa visse que por si próprio, ou por si própria, ou próprio aquele homem, ou própria aquela pessoa, por si própria, não conseguiria resolver o seu problema. Era algo que ia muito além dos seus recursos, da sua força e da sua capacidade. Então a pergunta foi para que gerasse no coração daquele homem uma esperança renovada. Você já está 38 anos sofrendo assim? Você quer ser curado? Certamente essa pergunta despertou algo novo no coração daquele homem, daquela pessoa que estava ali há tanto tempo. Ela já devia ter se acostumado, já não devia mais contar absolutamente que alguém teria compaixão e misericórdia para jogá-la antes dos outros naquela circunstância específica. Mas quem seria esse que me pergunta se eu quero ser curado? Alguma coisa nova deve estar acontecendo. Isso gerou uma nova expectativa no seu coração. Uma vez que a cura se dava pela entrada da pessoa no tanque, após as suas águas serem agitadas, gente, eu fico imaginando que aquele homem, há 38 anos, ele havia colocado na sua mente: eu tenho que entrar nesse tanque. Você consegue imaginar isso? Ele está ali há 38 anos. Eu tenho que entrar nesse tanque. Eu tenho que entrar nesse tanque. Eu preciso entrar nele antes de todo mundo. A única possibilidade de eu ser curado é eu entrar nesse tanque antes de todos, após o anjo mexer nas suas águas. A sua mente ficou condicionada. A única esperança que ele tinha era entrar naquele tanque. Mas a verdade é que o que aquele homem precisava não era entrar no tanque. O que ele precisava era ser curado da sua enfermidade. O objetivo final dele não era entrar no tanque. Ele não queria entrar no tanque simplesmente por entrar. O que ele queria era ficar livre definitivamente do seu mal. Devido a tanto tempo ali, ele havia se condicionado a entender isso. O que eu preciso é de alguém que me jogue naquele tanque. E ele ficou completamente surpreendido quando Jesus ordenou e ele foi curado. Jesus simplesmente ordenou e ele foi curado sem que tivesse nenhum contato com aquela água. Ele não foi curado da maneira que imaginava. Ele foi curado de uma maneira surpreendente. Ele foi curado por Jesus. Nem sempre o Senhor segue o nosso protocolo. Nem sempre o Senhor vai acompanhando os nossos planos. Ele sabe o que nós temos necessidade e Ele vai ao cerne da questão. Ele atende a gente naquilo que Ele sabe que é o que nós efetivamente estamos precisando. Senhor, o Senhor vai me ajudar a entrar no tanque? Eu estou aqui há muito tempo precisando de uma ajuda para isso. Talvez ele tenha imaginado, agora que chegou esse homem aí, forte, Jesus, com esse monte de homem com ele, quem sabe esses 12 não me pegam e não me jogam lá dentro. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus simplesmente lhe deu uma ordem e ele foi curado. Diante disso, gente, vamos ver algumas aplicações para a nossa vida hoje. Primeira aplicação. Não tem nada para projetar, não? Primeira aplicação. Empenhe-se em buscar a cura para a sua alma. Empenhe-se em buscar a cura para a sua alma.
Nós vamos fazer uma analogia, óbvio, entre a paralisia daquele homem e a nossa paralisia espiritual. Paralisia, gente, é sempre um sinal de que as coisas não vão bem. Paralisia é sinal de que as coisas não vão como deveriam. No nosso retiro de 2016, eu tinha acabado de me recuperar de uma zika. Zika, como é que fala? A doença mesmo, tá, gente? Em 4 anos seguidos eu tive 2 dengues, uma chikungunya e uma zika. Eu estava com a zika mesmo. Nesse momento era zika. Gente, na sexta-feira, eu tinha acabado de me recuperar naquela semana. Até o domingo anterior, eu estava de cama, me cuidando, me tratando com soro. Na sexta-feira, que antecedeu a nossa ida para o retiro, eu li uma reportagem num jornal que dizia o seguinte: alguns pacientes que contraíram o Zika vírus em Niterói, depois de algum tempo, cerca de 30 dias, estão evoluindo essa doença para a síndrome de Guillain-Barré. E trouxe uma entrevista com um rapaz que conta, foi um dos primeiros a ser atendido nessa epidemia, em que ele conta assim: olha, eu fui completamente dominado pelo Guillain-Barré. E o Guillain-Barré é o seguinte: é uma síndrome que a pessoa fica com a mente lúcida, mas o corpo completamente paralisado. E ele disse que ouvia os médicos dele conversando ao lado dele, coisas mais ou menos assim: pô, a gente não sabe exatamente o que fazer, o que é, parece que ele está em coma, mas não está em coma, vamos desligar as máquinas, não, deixa ligado, pô, entuba, não entuba. E a pessoa ali com a mente completamente lúcida, mas totalmente paralisado, de maneira que ele não conseguia mexer os olhos, não conseguia se mexer, não fazia um movimento sequer, e ouvindo as pessoas falando ao seu respeito, tomando uma decisão a respeito de se ele iriam sacrificá-lo, não sei se essa é a pergunta, desligando as máquinas, se deixariam as máquinas ligadas, e ele numa angústia profunda, querendo dizer: gente, meu corpo está paralisado, mas eu estou vivo, não pare isso não, pelo amor de Deus, deixa ligado. E aí na sexta-feira eu fui ler essa reportagem. Eu já fiquei imaginando como que eu iria falar para Fátima, ficar no hospital não deixando eles desligarem a máquina enquanto eu estivesse assim totalmente paralisado. Mas você concorda? Se a gente fica paralisado, é porque alguma coisa está errada. E se a paralisia, ela comete a gente por um longo tempo, isso é sinal de que alguma coisa grave está acontecendo com a gente. Então, veja só, é muito pior do que uma paralisia do nosso corpo. Você não tenha dúvida nenhuma de que é a paralisia da nossa alma. É aquele momento que a alma para de se encantar com as coisas de Deus. Ela ficou paralisada. É aquele momento que a alma para de se compadecer das pessoas. Aquele momento em que a alma não caminha mais, não progride, não tem mais sede de Deus, não tem mais fome da palavra. A alma ficou, de repente, paralisada. Ela perdeu completamente os seus movimentos, os seus desejos, os seus amores, os seus encantamentos. De repente, a alma fica ali, estagnada, paralisada. Coração esfria, a nossa fé esmorece, a nossa esperança enfraquece e a nossa vida espiritual, gente, fica completamente mirrada. E quando a nossa vida espiritual enfraquece, todo o resto vai junto. Aí, quando eu li esse texto, o que me veio ao coração
foi como se Jesus estivesse me perguntando: o que tem impedido você de prosseguir? Eu quero trazer essa pergunta para vocês. O que tem impedido você de prosseguir? Queria pedir que você fizesse esse exercício de pensar talvez no seu passado. Uma vez conversando com um amigo, ele falou para mim, se lamentando, mais ou menos assim: olha, hoje eu olho para o meu passado e sinto uma enorme tristeza, porque eu percebo que no meu passado eu tive uma vida muito mais santa do que tenho hoje. Eu tinha muito mais sede de buscar a Deus do que tenho hoje. Eu tinha muito mais vontade de orar do que tenho hoje. Eu olho para o meu passado e eu constato que no passado eu fui um crente muito melhor do que eu sou hoje. Gente, o que pode acontecer ou estar acontecendo na nossa vida que causa essa paralisia espiritual? Mas eu quero dizer para vocês hoje aqui, que de qualquer forma, não importa o que tem nos paralisado, mas quando Jesus intervém, e se Ele nos trouxe esse texto, é porque Ele quer intervir nessa área. Quando Jesus intervém e diz: levanta, pega a sua maca e anda, Ele nos capacita a fazer isso. Não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço, a força das nossas pernas, mas quando Jesus nos confronta com a nossa miséria, quando Jesus nos chama atenção para o fato de no passado, talvez nós termos sido pessoas melhores do que somos hoje, pelo menos fomos mais ardorosos do que fomos hoje. Quando Jesus nos incomoda em relação a isso, é porque Ele quer realizar algo novo, é porque Ele quer realizar um milagre na nossa vida. E da mesma forma que Ele chegou para aquele homem e disse: levanta, pega o teu leito e anda, Ele também fala para nós. Onde você parou? A partir de que momento você ficou estagnado? Gente, chega desse tempo, esses 38 anos, e tem alguns estudiosos que acham que 38 anos daquele homem paralisado não foi por coincidência, mas foram 38 anos que o povo de Israel andou pelo deserto em razão da sua desobediência, porque ele poderia ter entrado na terra prometida em apenas 2 anos. Então 38 de peregrinação pelo deserto foram simplesmente em função da falta de fé e confiança no Senhor e desobediência ao seu nome. Os seus 38 anos de deserto acabaram. Gente, olha só, Jesus nos chamou aqui para nos falar sobre a paralisia da alma, dizer que Ele pode todas as coisas e que o nosso tempo de paralisia acabou. Amém? Amém? O tempo de paralisia acabou. Ele quer que a gente volte a vibrar, Ele quer que nós voltemos a nos encantar, a nos apaixonar, a sermos ardorosos, não como fomos no passado, mas muito mais, porque Ele tem coisas tremendas para ainda fazer no nosso meio, coisas novas, coisas maravilhosas, coisas encantadoras, coisas que nós nunca vimos na nossa vida. Gente, quando aquele homem se levantou, apesar dele há 38 anos não andar, ele não se levantou vacilante, ele não se levantou trôpego, mas ele ficou de pé, pegou a sua maca com determinação e obedeceu a Jesus e saiu dali curado, andando, e foi cumprir o seu chamado, o seu ministério, aquilo para o qual o Senhor o havia curado. Segunda aplicação. Nesse momento eu vou desviar o foco do homem e vou colocar o foco em Jesus e seus discípulos. Uma vez que recebemos a cura, a segunda aplicação é: seja um agente de transformação.
Seja um agente de transformação. Não seja uma pessoa indiferente. Não seja uma pessoa indiferente à dor do outro. Não seja uma pessoa indiferente à miséria do mundo. Não assista a sua TV com seu coração absolutamente em paz, logo mais, sabendo que algumas pessoas estão sofrendo terrivelmente aqui tão perto de nós. Pode ver sua televisão, não é pecado não, mas antes de fazer isso, ore, interceda por essas pessoas, ainda que a gente não conheça, mas a gente não pode ficar indiferente, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso, como se nós não pudéssemos fazer absolutamente nada, como se isso não dissesse respeito a nós. Nós não temos o direito diante de Deus de agirmos assim. Minha vida está confortável, minha vida está tranquila. O que eu tenho a ver com o pessoal que foi soterrado pelo desabamento do morro? A minha casa tem os alicerces muito bem fundamentados, ela é muito firme, sólida, consistente. Eu nunca vou passar por um problema desse, porque não tem morro perto da minha casa, que aqui a derrube. Irmãos, o Senhor jamais vai aprovar um pensamento, um comportamento, um sentimento egoísta, mau, perverso, como esse. Talvez você não conhecesse o pedreiro que trabalhou aqui na igreja. Talvez você não conhecesse aquelas pessoas. Mas só o fato de você saber que nesse momento, me parece que o último número foram 14 pessoas morreram. Essas pessoas têm famílias, têm amigos, têm vizinhos, gente que nesse momento está sofrendo, estão angustiados. Isso não pode ficar desapercebido dos nossos olhos. Pior, nós não podemos ficar com nossos corações indiferentes. Nós precisamos ser um agente de transformação. Da mesma forma que naquela época de Jesus, aquela multidão se aglomerava, se comprimia ao redor daquele tanque. Hoje, existem pessoas desesperadas. Hoje existem pessoas que sofrem terrivelmente, barbaridades. Algumas catástrofes como nós acabamos de presenciar e de assistir. Outras sofrem de outras maneiras. Existem pessoas que sofrem terrivelmente com vazio existencial. Existem pessoas que nesse instante, próximas a nós, talvez alguns dos nossos parentes estejam sofrendo com uma dor emocional num nível tal que pode ser que elas estejam pensando até mesmo em colocar um fim às suas próprias vidas. Muita gente está sofrendo nesse mundo pelos mais diversos motivos e com a intensidade de dor dos mais diversos padrões. Catástrofes naturais, como aconteceu aqui ontem, a miséria material, a pobreza, visita uma favela. Situações assim de pobreza extrema costumam gerar compaixão e misericórdia nos nossos corações. No entanto, tem uma multidão incalculável que está sofrendo com a miséria da alma. Você não tenha dúvida do seguinte, veja, uma pessoa que tenha uma vida simples e Jesus como seu Salvador, é uma pessoa muito mais, incomparavelmente mais abençoada, afortunada do que um rico sem ele. Um pobre com Jesus é incomparavelmente mais próspero do que um rico que não o conheça, que não o tenha. Um rico sem Jesus é extremamente mais infeliz do que um pobre com Jesus. Se quisermos seguir o caminho de Jesus e fazermos a diferença, nós vamos precisar ir a lugares
que nem sempre serão agradáveis e confortáveis. Imagina o seguinte: olha essa multidão que se reúne ao redor daquele tanque, coxos, paralíticos, cegos, todo tipo de doença. Onde eles faziam as necessidades deles? Eles se retiravam dali para fazer? E se a água fosse sacudida no instante que eles saíam? Gente, aquilo deveria ser um lugar de um mau cheiro insuportável. Era um lugar de extremo mau cheiro, um lugar extremamente desconfortável. Pessoas com os mais diversos tipos de doença e todo aquele contexto de miséria, de pobreza, de carência de tudo. Quem que aparece no meio daquele lugar todo? Jesus e seus discípulos. Gente, se nós quisermos fazer a diferença, se nós queremos que a nossa vida seja relevante, nós vamos ter que andar por lugares assim. Se nós quisermos fazer a diferença, nós vamos ter que andar por lugares mal cheirosos, por lugares desconfortáveis, por lugares que talvez você nunca tenha andado antes, por lugares em que provavelmente muitos aqui não estão acostumados. Mas Deus nos levará, porque Ele quer intervir na vida de alguns desses, entre aspas, miseráveis. Entre aspas, porque é um miserável espiritual. O mau cheiro é o mau cheiro da alma, do pecado. E Deus vai nos levar ali, para que nós sejamos uma chama ínfima que seja, de esperança, de mudança de vida, de possibilidade de acontecer tudo novo. Então o Senhor nos chama, Ele nos desafia, Ele vai nos levar por lugares assim. Finalmente, gente, João capítulo 5, versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, é o mesmo homem que foi curado, algum tempo depois, Jesus o encontra no templo. E Jesus lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Olha que coisa séria e forte que Jesus diz. Nos dias atuais, isso seria completamente, politicamente errado e indevido. Então, Jesus está dizendo que o pecado dele, a doença dele foi consequência de um pecado. Vou explicar isso já. Você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus está explicitamente relacionando aqui a cura daquele homem com um acerto moral que ele precisava fazer. Jesus relaciona a cura dele com um acerto de vida diante de Deus. Essa é a terceira aplicação. Olha, busque todos os dias ser mais parecido com Jesus. Busque todos os dias ser mais parecido com Jesus. No Evangelho de João, a maioria das enfermidades, foi assim com Lázaro, foi assim com o cego, e assim com outras pessoas. Por exemplo, a história do cego. Senhor, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. E assim acontece em várias curas que Jesus realiza e que são relatadas por João. Então, no Evangelho de João, a maior parte das curas atrela a enfermidade e, consequentemente, a cura, a glória de Deus. A sua enfermidade é para a glória de Deus e não diretamente ao pecado. Mas nesse caso aqui, especificamente, parece que a doença daquele homem foi mesmo em consequência de algum pecado. Por isso Jesus diz, olha, não volte a pecar.
você está curado, então não volte a pecar. Ora, por que não volte a pecar? Porque ele já pecou, e como consequência do seu pecado, e a Bíblia não narra, isso é tudo obviamente especulação, ele acabou como consequência ficando cego, e a Bíblia não explica exatamente por quê. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então, gente, observe o seguinte: Jesus curou aquele homem. Ele sabia do seu passado. Ele sabia que aquele homem tinha pecado. Ele sabia que alguma coisa grave esse homem fez, de maneira que a consequência foi tão séria, tão terrível para a sua vida. Apesar de tudo isso, o que nós vemos nessa ocorrência é que não foi o homem que veio ao encontro de Jesus e pediu para ser curado, mas foi Jesus que viu o seu sofrimento e achou que estava na hora de colocar um ponto final. Jesus não escolheu esse homem porque ele tinha em si uma moral elevada, porque ele era alguém especialmente santo. Não, Jesus sabia que ele tinha pecado, e provavelmente algum pecado gravíssimo, pelo menos um. Ainda assim, Jesus foi ao seu encontro. Sabe o que é tremendo e maravilhoso? Que em nenhum momento da cura e do processo, Jesus o repreende pelo pecado do passado. Ele entende que o homem já está quebrado demais, já está arrasado demais, miserável demais, para que Jesus ainda venha repreendê-lo, recriminá-lo, chamar sua atenção. Mas depois que ele foi curado, então Jesus o chama e fala para ele: não peques mais. Olha, o que passou, passou. A quilometragem até aqui agora, o que aconteceu, está zerado. Zeramos a nossa quilometragem, mas daqui por diante, sejam muito cuidadosos para que algo pior não aconteça com vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, livra-nos da paralisia espiritual, livra-nos da estagnação, da falta de amor, falta de paixão, da fraqueza na fé. Mas, Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio. Se o Senhor mandou para nós essa palavra, é porque o Senhor quer agir, fazer algo novo, renovar nossa esperança, fazer tudo diferente, fazer com que hoje, no futuro próximo, nós sejamos pessoas muito melhores do que já fomos no passado. O Senhor quer fazer de nós crentes muito mais fervorosos, consagrados, entregues, santificados do que já fomos em toda a nossa vida. Então, Senhor, ajuda a gente. Da mesma maneira que o Senhor ordenou aquele homem e o Senhor o capacitou a ficar de pé e carregar a sua maca, faz assim com a gente, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, que se dependesse de nós continuaríamos prostrados, estagnados, paralisados, mas esperamos tão somente na Tua graça e na Tua misericórdia, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos capacite a nos levantarmos e andarmos firmes, sem hesitação, com segurança, com firmeza, Senhor, pernas fortes, seguras, no caminho apontado por Ti. Ajuda a Igreja Oceânica a andar dessa maneira. Gera, Senhor, esse fervor renovado em nossos corações. Entendemos que não há sentido numa igreja que não é apaixonada pelo seu Salvador. Então perdoa o nosso pecado, Senhor. Incendeia-nos novamente, Senhor. Aquece o nosso coração, a nossa alma. Renova a nossa esperança, Senhor. Abre o nosso entendimento. Venha ao nosso encontro, Senhor. Como a Tua palavra diz,
Basta uma palavra, Senhor, basta uma palavra tua, e tudo será feito novo outra vez. Vem, Senhor, age assim em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.